O sucesso de Demon Slayer é construído em 3 pilares: a habilidade em contar histórias, a animação fluida e de qualidade, e referências e profundidade. Os 2 primeiros pilares estão no primeiro vídeo dessa série de 2 vídeos, mas resumindo seria: Demon Slayer abre e fecha arcos no intervalo de tempo de episódios próximo de um filme, o que facilita para uma audiência diversificada acompanhar o anime. O anime conta com efeitos em computação gráfica que não levam protagonismo, mas esses efeitos eles têm a utilidade prática de criar velocidade, imersão e fluidez na animação. Esse vídeo é sobre o terceiro pilar, um pilar que pode ser resumido como a segunda camada, e aqui a gente vai discutir referências e relacionar com a profundidade que o anime possui. A análise feita nesse vídeo requer que alguns spoilers sejam revelados. Então se você não assistiu o anime e quiser ser surpreendido por alguns aspectos da trama dele, pare de assistir este vídeo e volte quando você já tiver visto a primeira temporada, pelo menos até o episódio 16. Independente disso, se inscreve no canal e aperta o sininho para mais conteúdos como este. A primeira coisa que você pode não perceber quando assiste Demon Slayer é que existe uma referência ocidental que pode ter um paralelo grande com os personagens. Essa referência é o Mágico de Oz. Por mais que ninguém que esteja vendo esse vídeo tenha assistido o Mágico de Oz, pelo menos assistiu algum produto que referencia ele. E os arquétipos do Mágico de Oz são encontrados em diversos personagens da cultura pop, como por exemplo Luke Skywalker, o C-3PO e o Chewbacca em Star Wars. E como funcionam esses arquétipos? Basicamente, a Dorothy perdeu a sua família, ela perdeu o contato com a família, ela foi levada para um outro mundo. E da mesma forma, Tanjiro perdeu a família, de uma forma um pouco mais literal do que a Dorothy. Mesmo assim, ele segue tentando se reconectar com sua família por meio de trazer a humanidade da sua irmã de volta. Ele é doce e bondoso com todos, como um líder do grupo. Ele é como a Dorothy. Zenitsu é muito poderoso, mas não consegue compreender quanto poder ele tem. Ele não sabe como está vivo e sempre está com medo dos perigos que vai enfrentar. Ele não tem coragem, ele claramente é o leão medroso de O Mágico de Oz. Inosuke parece não ser muito sábio ou inteligente. Tudo o que ele faz é para assustar seus adversários. Ele até utiliza uma cabeça de javali como modo de intimidar e esconder sua beleza. Ele é o espantalho. E por último temos a Nezuko. Ela teve a humanidade roubada pelo vilão, e sua jornada consiste em recuperar essa humanidade. Ela é o Homem de Lata em busca do seu coração. Essas referências estereotipadas ajudam a criar uma rápida identificação com todos os personagens, além de facilitar a compreensão de como aquela relação desses personagens consegue funcionar, já que vimos esses arquétipos se relacionando em outras obras. Ainda assim, a Dorothy Mágico de Oz praticamente adota um grupo como sua família, enquanto busca sua família perdida. E a família é uma palavra muito importante em Demon Slayer. Família é o conceito que vai ajudar a entender os personagens principais, e até alguns vilões. O que vai ser apresentado aqui é muito conhecido. A Pixar utiliza bastante em suas obras, de forma que 2 histórias são contadas ao mesmo tempo. A história na primeira camada é de fácil compreensão, ela é simples e ela capta a atenção do público mais novo, enquanto a segunda camada cria uma profundidade, onde podemos ter uma outra discussão a respeito da obra. É como se você pudesse assistir o anime todo, vendo uma história simples de um garoto que busca encontrar a cura para sua irmã, faz amigos no processo e passa por alguns desafios, mas tem uma segunda camada. Uma segunda camada que mexe profundamente com alguns sentimentos. E claro, o que eu vou falar a seguir é só uma interpretação. Você pode discordar ou não. Independente disso, comenta aí pra gente saber o que você acha sobre esse assunto. Por que família é um conceito importante na história? Na primeira camada temos Tanjiro, um garoto bondoso, que se dedica ao máximo para encontrar a cura para sua irmã. Mas na segunda camada, o anime conta a história do garoto que está para perder toda a família. E somente um pilar dessa estrutura resta. E ele com toda a vontade vai deixar tudo para trás a fim de conseguir recuperar essa conexão. O anime também conta a história do jovem Zenitsu, que não tem muitos amigos e que sonha um dia se casar. Mas na segunda camada, temos uma história sobre a insegurança criada por estar sozinho no mundo e ninguém te acolher. A insegurança de morrer sem ter sido reconhecido por ninguém, sem saber que foi amado, morrer sem talvez ter criado um laço afetivo na vida. A história de Inosuke, um garoto que parece ter crescido sozinho na natureza, treinou sozinho e conseguiu sua espada porque venceu um combate contra um caçador de demônios e passou a fazer isso da vida. Mas na segunda camada temos a história de um garoto que tem dificuldade de confiar no próximo, ou mesmo entender as relações humanas. Tudo isso por crescer sem as referências corretas. Tudo que ele sabe fazer é assustar, como um animal deve se comportar na natureza selvagem a fim de sobreviver. A história de Nezuko, a menina transformada em demônio. O que você é quando os outros não enxergam a humanidade em você? Ter alguém que a ama a torna humana? Recordando que o Mágico de Oz fala para o Homem de Lata, lembre-se, um coração não se julga,
por quanto você ama, mas sim por quanto você é amado pelos outros. Enquanto Tanjiro estiver vivo para acolher a irmã, ela será humana. Ou mesmo a história de Rui, o vilão. Aqui o anime traz um conceito de família para a primeira camada. A história de Rui é sobre conseguir estar em uma família, mesmo que ela não seja de verdade. Mas ele não consegue entender o elemento que falta para a família dele ser verdadeira. Mesmo que todos da família dele sejam da mesma espécie, a família de Tanjiro é mais próxima do conceito de família do que a que ele mesmo criou. E por fim, usando a máxima de que todos seremos irmãos e que seremos uma grande família, temos a história sobre reconhecer a humanidade no próximo, mesmo naqueles que estejam desviados do caminho correto. Retratado na sensibilidade de Tanjiro, capaz de reconhecer a humanidade nos demônios, e mesmo tendo que matá-los, fazendo isso da forma mais humana possível. Para materializar os 3 pilares, eu busquei uma única cena no anime. Ela acontece no episódio número 16, deixando alguém ir primeiro. Na cena, Tanjiro está se movendo de encontro a uma demônia que estava matando seus companheiros na floresta. Quando a demônia percebe que vai morrer, ela desiste do combate e se entrega. Tanjiro percebe, e sua sensibilidade faz com que ele mude sua postura e busque a forma mais pacífica de matá-la. Ela nem consegue acreditar. Ela sempre acreditou que sua morte seria horrenda e dolorosa, mas seu fim foi suave como uma leve chuva. Nesse momento, ela consegue ser iluminada nos seus últimos pensamentos pela memória de algum familiar que teve quando humana, e a montagem traz o sofrimento que ela passou durante o tempo que esteve na família de Rui. Aqui, o anime consegue contar a história inteira de um personagem totalmente secundário de forma linda, sensível, profunda. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui. Chegando a 100 likes, eu prometo que faço mais um vídeo sobre Demon Slayer. Também não deixe de ouvir o nosso podcast Enquadrando, que está disponível tanto no Spotify como em outras plataformas.